A boa do dia. Um bate-papo descontraído com o Padre Léo. Quando Deus disse para Abrão, sai da tua terra e vai aonde eu te mostrarei. Veja essa imagem que o Flavinho teve para a Luzia, que a Luzia colocou para todos nós. Quando eu tenho a coragem de colocar essa atitude, o estar de joelho não significa ficar com o joelho dobrado no chão. Isso assim, você pode andar assim só se você estiver pagando promessa. Na Aparecida a gente vê aquele povo andando de joelho. Mas na vida não pode, senão você não vai a lugar nenhum. Você vai daqui ali já estuporou o joelho todinho. Andar de joelho significa que eu tenho que levar a minha oração para os caminhos aonde eu vou. Quando nós caminhamos em Deus, dobrar o joelho significa na humildade. Dobrar o joelho significa dobrar o nosso orgulho, a nossa prepotência. A boa do dia, com o Padre Léo. Em cada programa, a Rádio América quer levar Deus ao seu coração. É sempre bom nos encontrarmos porque temos a certeza da presença de Deus entre nós. A cada hora, uma oportunidade de encontro e de vida nova. São programas oracionais, formativos, onde você fica sabendo sempre um pouco mais sobre a sua fé. Além disso, aqui você acompanha eventos e curte música de qualidade, que te levam a uma experiência de transformação. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A comunidade Canção Nova, junto com Mudunga, querem convidar você para participar de um grande evento a favor do bem. Kairos, Gente do Bem. Gente do bem, gente que faz. O evento terá início no sábado, dia 29, com o Arena Show, e dia 30, domingo, o Kairos. Informações no 12-3186-2600. Deus faz, Deus Participe, nós esperamos por você. Rádio América. Rádio América é a nossa força. Que é uma forma da gente estar sempre em oração. Eu louvo e agradeço a Deus. Eu escuto porque me traz paz. Eu aconselho para todas as famílias. Dia 31 de março, às 3 da tarde. Eu, Padre Paulinho, os locutores da América, estaremos rezando por você que sintoniza os nossos programas. Missa pelos ouvintes da Rádio América. Missa pelos ouvintes da Rádio América. Um momento intenso de oração por você e sua família. Mande suas intenções e seu pedido de oração pelo telefone 11 2039 1410, pelo Twitter @AméricaCN ou pela nossa fanpage facebook.com/Rádio América CN. Dia 31 de março, às 3 horas da tarde, fique ligado na M 1410 e reze conosco. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Confira nos 1410 Clube do Ouvinte, um programa onde sua participação acontece de forma ativa, destacando eventos e campanhas da Canção Nova aqui em São Paulo. Clube do Ouvinte, às 9h20 da manhã. Aqui, Rádio América. América. 11h59. Os pais são chamados a transmitir tanto por palavras como pelas obras as verdades fundamentais sobre a vida e o amor humano. Se a gente não é a presença de Deus que a nossa casa precisa, a gente vai ficar brincando de ser família de Deus. Os pais possuem a nobre e exigente missão de serem os primeiros colaboradores de Deus na orientação fundamental da existência e na segurança de um bom futuro para os filhos. Canção Nova com a Igreja celebrando a família. Uma canção nova em sua vida. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Notícias da última hora. Acerte seu relógio, agora são 12 horas em ponto no horário de Brasília. Hoje é quinta-feira, dia 27 de março de 2014. No calendário civil, Dia Mundial do Teatro. E no calendário religioso, hoje é dia de São Ruperto. Está no ar mais uma edição das notícias da última hora. Ontem à noite, pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2014, o Santos goleou por 4-0 a Ponte Preta na Vila Belmiro e vai disputar a semifinal contra o Penapolense,
que eliminou São Paulo no próprio Morumbi nos pênaltis por 5-4, após um 0-0 nos 90 minutos. E no estádio Santa Cruz, o Botafogo de Ribeirão Preto perdeu do Ituano também nos pênaltis por 4-1, após empatar em 0-0 no tempo regulamentar. E hoje, às 9 horas da noite, Palmeiras e Bragantino se encontram no Pacaembu e quem ganhar disputa a semifinal contra o próprio Ituano. As semifinais acontecem no domingo, dia 30. E segundo o portal G1, acontece hoje à tarde em Vinhedo, no interior de São Paulo, a primeira audiência sobre a morte da estudante Gabriela Nishimura no Parque de Diversões Hopi Hari em fevereiro de 2012. De acordo com o despacho do juiz da primeira vara criminal, Fábio Marcelo Holanda, a sessão terá início com os relatos de testemunhas sobre o caso, que tem 12 réus acusados de homicídio culposo quando não há intenção de matar, entre eles o presidente do parque à época do acidente. A adolescente de 14 anos morava no Japão e passava férias no Brasil com os pais e a irmã, e de acordo com o laudo do Instituto Médico Legal, ela sofreu politraumatismo depois de cair do brinquedo La Tour Eiffel, e caso sejam condenados, os acusados podem receber pena de 1 a 3 anos de prisão. Ainda de acordo com o portal G1, a Receita Federal encerra hoje as inscrições do concurso para 278 vagas de auditor fiscal. Do total, 14 são reservadas para pessoas com deficiência. O salário é de R$ 14.965 e os candidatos devem ter diploma em curso superior em qualquer área, devidamente registrado no Ministério da Educação. As inscrições e também o edital estão disponíveis no site www.exaf.fazenda.gov.br, repetindo, www.exaf.fazenda.gov.br. Continue com a gente, aqui tem informação a toda hora. Eu sou Lucas Vieira e estas foram as notícias da última hora. A informação em cima do fato. Notícias da última hora. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde, o programa Mais Saúde de hoje está maravilhoso. Pegamos hoje então lápis, caneta, papel, porque depois vocês vão ligar para cá dizendo: ai, dá para resumir porque eu não consegui gravar, não consegui anotar. A gente vai falar de coisas muito bacanas, interessantíssimas e o que é mais gostoso. Vamos falar de coisas novas em termos de ciência, mas facílimas de colocar no dia a dia em prática. Porque é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que aproximar a universidade, os grandes pesquisadores, que nem vocês vão conhecer a minha convidada de hoje, do que? Da nossa realidade, do dia a dia da nossa população. Então, ligando aqui, façam as suas perguntas e o tema hoje vai ser aquele que as mulheres amam: osteoporose. Ligue e participe. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. O telefone da América. E a nossa convidada é a nutricionista, a doutora Daniela Seixas, que é nutricionista graduada pela Universidade Federal do Paraná. Ela fez mestrado e doutorado em bioquímica, que é aquilo que eu amo, vocês sabem, né? Pelo Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Paraná. Ela é docente, professora do curso de pós-graduação em Nutrição Clínica Funcional e Nutrição Esportiva Funcional pela AVP, que é o Centro Valéria Pascoal de Ensino e Pesquisa. Pós-doc na Escola de Educação Física e Esportes da USP. Bem-vinda, Daniela. Muito obrigada pela sua pronta disponibilidade de estar aqui com a gente. Imagina, obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar aqui, doutora. Muito obrigada. Pois é. Então, sem doutoras, né? Nós que somos, assim, amigas... Dani, fala para os nossos ouvintes um pouquinho desse tema tão importante que a gente resolveu começar por eles, porque a doutora Daniela vai vir assim com mais frequência, se Deus quiser, ao programa, e
amanhã a gente vai poder continuar, talvez? Sim, sem então, dúvida. Inclusive com a Daniela eu fiz o seguinte, porque acabar o programa, a gente não consegue responder metade, às vezes, das questões. Então, amanhã, o que nós não conseguimos responder hoje, a doutora Daniela vai estar conosco para terminarmos de contemplar todas as questões. Então, pode mandar sua pergunta, não tem problema nenhum. Bom, Daniela, vamos falar um pouquinho, conta um pouco então para os nossos ouvintes, o que é essa osteoporose, esse negócio de cálcio, mas será que eu preciso tomar leite para ter cálcio, né? Porque afinal de contas, nós nutricionistas funcionais, o que a gente sempre coloca é da importância do cálcio não vindo apenas, né, então somente do leite, mas enfim, de outras fontes. Fica à vontade, Daniela. Obrigada. Bom, boa tarde a todos novamente. Então, antes de falar do cálcio, que realmente quando a gente pensa em osteoporose, a primeira coisa que vem em mente é o cálcio. Por quê? Porque 99% do cálcio no nosso organismo está presente nos ossos. Então, por essa quantidade de cálcio que tem nos ossos, a gente acaba pensando que é só o cálcio que é importante. O cálcio é sem dúvidas importante, mas existe uma gama de outros nutrientes, outros minerais e vitaminas também, que são essenciais para que o cálcio consiga ficar nos ossos, né? Então vamos começar, antes de falar do cálcio novamente, falando um pouquinho a respeito do metabolismo ósseo. Então, o tecido ósseo, ele é um tecido dinâmico. Ele está constantemente sendo degradado e ressintetizado. Ele não fica paradinho ali? Ele não fica paradinho ali. Mesmo na pessoa adulta, esse tecido está constantemente sofrendo um processo de reabsorção óssea, que é como se fosse a quebra desse tecido, digamos assim, e ressíntese, que é repor esse tecido. As crianças, ele tem esse processo muito mais acelerado, porque elas estão num período de aquisição de massa óssea. Mas mesmo no adulto, esse processo continua. Então, o adulto ele não tem o tecido parado ali, como às vezes a gente pensaria, né, que o tecido ósseo estático, né? Ganhou esqueleto, fica ali parado. Exatamente, né? De maneira alguma, né? Então, o que acontece? Na osteoporose, predomina esse processo de reabsorção óssea. Então, na pessoa que está equilibrada, que não tem osteoporose nem osteopenia, o processo é qualitativamente igual, ou seja, tem uma perda óssea que é reposta em seguida. Então, a massa se mantém. Na osteoporose, o que ocorre? Esse processo de reabsorver osso acaba sendo predominantemente, qualitativamente maior. Ou seja, tem uma reabsorção óssea e não é reposta na mesma velocidade. Então, tira bastante, mas não repõe da mesma forma, na mesma quantidade. Perfeito, exatamente isso. Então, com o passar dos anos, isso vai levando com que tenha uma diminuição da massa óssea, né? Isso é bem evidente em mulheres na pós-menopausa, elas têm uma perda óssea bastante acelerada, por um período de até 5 anos, depois isso diminui um pouco. Agora, mesmo em outras situações, que a gente vai discutir bastante hoje, isso acontece. Então começa a ter uma perda dessa massa óssea, né? E não tem uma reposição qualitativa. Aí os ossos se tornam mais frágeis e mais suscetíveis às fraturas, né? Por isso que a osteoporose é tão temível assim. Então não é só uma densidade mineral óssea reduzida, mas a estrutura do osso que está modificada. É como um prédio, né? A gente, quando está vendo esse prédio ser erguido, a gente vê a estrutura, né? Exatamente. Aquelas ferragens e tal. Depois é que a gente vê colocando tijolo. Isso. Então, no osso é a mesma coisa. Exatamente, porque no osso, se a gente pensa no tecido ósseo, ele é composto de uma fração orgânica e uma fração inorgânica, né? A fração orgânica, ela é formada principalmente pelo colágeno. Gente, colágeno que a gente tem na pele, tem no osso. É um tipo de colágeno, exatamente, colágeno tipo 1, que predomina. Então, significa que se eu preciso de vitamina C para minha pele bonita, por causa de sintetizar, de formar colágeno, eu também preciso para os meus ossos? Sem dúvida alguma. Vitamina C, então, é um nutriente essencial na prevenção da osteoporose, que a gente muitas vezes não pensa nela, porque não vê relação nenhuma. Não, o cálcio. Exatamente. Agora, o cálcio e os íons fosfato, eles vão ser depositados nessa matriz orgânica, que é principalmente colágeno. Então, se a pessoa não tem, por exemplo, vitamina C e outros nutrientes que são necessários para sintetizar essa matriz orgânica, como que vai acontecer essa deposição do cálcio? Não ocorre, então a estrutura do osso fica muito prejudicada. Leia-se que toda vez que a Daniela está falando sintetizar, está querendo dizer construir, formar, né? Então, olha quanta coisa interessante, olha a importância da gente estar trazendo sempre profissionais de diversas áreas, mas é o que eu digo, né, Daniela? Se a gente não entende bioquímica, fica difícil entender. Fica dificílimo entender. Então, quando chega a nutricionista, não, eu bioquímica. Eu falei, então, gente, vocês estão em profissão errada. A não ser que você vai querer fazer produção, alimento, outra coisa. Mas se você quiser fazer clínica, você tem que entender bioquímica. E é apaixonante, não é? Sem dúvida. Já pensando até nesse link da bioquímica,
Se a gente pensar no tecido ósseo, que ele está sendo, como você disse bem, construído, né, e degradado, o que faz isso são enzimas, né? E a gente tem que dar nutriente para essas enzimas funcionarem. Então a gente não tem que pensar só no mineral, porque ele está ali, porque ele é um componente estrutural, mas sim quais nutrientes que as enzimas precisam para fazer o que elas têm que fazer. Então, se não tem a enzima, não adianta nada, né? E precisa ter tijolinho para construir aquela enzima que vai fazer uma função. Quer dizer, gente, não é só uma coisa isolada. Isso que é muito importante a gente entender. E, portanto, né, não é só um alimento e um nutriente isolado. Exatamente. Não tem nenhum nutriente que seja capaz de prevenir ou tratar a osteoporose isoladamente. Porque a gente tem que pensar no tecido como um todo. Tá, você falou osteoporose, mas você também citou o nome osteopenia. Vamos dar uma explicadinha, assim, nessas duas diferenças? Sem dúvida. Quando a gente fala em osteopenia, quer dizer que a pessoa já está com uma perda de massa óssea em comparação ao que seria esperado para aquela pessoa daquela idade e sexo. Quando você fala osteoporose, é uma evolução da osteopenia, ou seja, essa perda de massa óssea está maior. Normalmente a osteoporose você classifica quando tem uma perda de menos 2,5 desvio padrão em relação ao que seria normal. Na osteopenia a perda é menor, ou seja, não chega a 2,5, pode ser de 1, 1,5, mas se o processo continuar, a pessoa vai ter osteoporose. Se o processo for, entre aspas, revertido, a pessoa pode não ter osteoporose, mas quer dizer que ela já está com uma massa reduzida. Daniela, por exemplo, alimento é fundamental, mas tem mais algumas coisas que são fundamentais? Sem dúvida. Quando eu falei que o osso está sendo construído, né, sintetizado e degradado, tem vários processos que influenciam aí. Para citar dois, a inflamação e o estresse oxidativo. Então, o que acontece? As células que fazem tanto a degradação do tecido ósseo como a síntese, que se chamam osteoclastos, que faz a quebra, e osteoblasto, que faz a síntese, elas são reguladas por estímulos internos. Então, o que acontece? Uma pessoa que está em estado inflamatório, ela tem uma produção muito grande do que a gente chama de citocinas inflamatórias, ela estimula essas células que se chamam osteoclastos. Ou seja, a inflamação estimula a célula a quebrar, digamos assim, os ossos. Então, esse processo é um fator de risco para a osteoporose. Esses osteoclastos, vocês imaginem uma célula com uma boca enorme roendo o osso da gente. Porque precisa, né? A gente precisa estar remodelando. Só que aí tem que ter aquelas outras bonitinhas que vão lá colocar o tijolinho para construir o osso. Então é bem essa dinâmica. Então não é só o alimento em si, é depois que esse cálcio está dentro do osso, evitar que ele saia à toa, né? E uma das situações, como você está falando, inflamação. Que, aliás, inflamação, gente, eu vou dizer uma coisa, né? Tudo que é doença, estamos ali com a inflamação em paralelo, né? Sem dúvidas. Várias doenças estão sendo classificadas como doenças inflamatórias hoje em dia, que antes não eram vistas como doenças inflamatórias. Obesidade, por exemplo, né? Sem dúvida. Na obesidade, a pessoa tem uma inflamação crônica subclínica. Exatamente. Que se diz. Ela sempre está produzindo essas citocinas inflamatórias, porque o próprio tecido adiposo, a gordura, produz, né? Então é uma situação inflamatória também. Quando a gente fala de inflamação, é modulação na célula. Mas aí quando a gente pensa em mineral, que ele está nos ossos, a gente tem que pensar no equilíbrio ácido-base. Porque o que acontece? O nosso sangue, ele tem que ter um pH numa faixa muito estreita. Lembrando, gente, que pH é como a gente calcula ou acidez ou a alcalinidade. Vamos visualizar. A acidez lembra do limão. Isso. A alcalinidade lembra do leite. Então, os dois extremos, né? Isso é, digamos assim, a grosso modo a gente pode explicar o pH. Quando a gente tem o sangue num pH ótimo, digamos assim, ele é levemente alcalino. Isso é 7,3, 7,4. E o organismo regula isso de uma maneira muito fina, né? Muito precisa. Exatamente, ele não pode mudar. Quando a gente pensa em pH, uma mudança de um pH de 7,3 para 7,4, de 7,3 para 7,2 é uma mudança muito grande na concentração de prótons. Ou seja, como a escala do pH é logarítmica, o organismo regula isso muito bem. O que acontece é o seguinte, quando a pessoa tem uma dieta acidificante, ou seja, ela ingere alimentos que acidificam o sangue, são eles o açúcar, o excesso de sal, o leite, a cafeína, o excesso de proteína animal, que dá aminoácidos sulfurados, a gente produz ácido sulfúrico. Esse pH fica ácido. Para tentar tamponar isso, acaba saindo cálcio dos ossos. Então, o que acontece? Não basta a pessoa ingerir cálcio. A gente tem que garantir que o cálcio fique nos ossos. Exatamente. Se o pH está muito ácido, o cálcio não vai para o osso jamais, porque não tem um ímã nos ossos que está chamando o cálcio para lá. Então, esse cálcio, em vez de ficar, ele vai para o sangue. E um dia nós vamos ainda fazer um programa sobre quais os alimentos que são assim, os que... Porque a pessoa pensa, então não vou comer limão, não vou comer determinados alimentos porque eles são ácidos. Não, não, gente. É que depois, dentro do nosso organismo, o que é ácido aqui fora pode
pode virar alcalino, né? Sim, o limão, sem dúvidas, ele é alcalinizante, porque vendo? o limão, na hora que a gente metaboliza ele forma um citrato, que é alcalinizante. Então, apesar de ser um alimento ácido, o efeito dele no organismo é muito bom. Então, gente, então não vão usar esse conceito, mas nós vamos fazer um programa porque vocês vão ver que beleza, porque você pode modular muita coisa. Ah, vou deixar de comer meu churrasquinho? Não, mas se naquele churrasco você come brócolis e saladas e etc, você modula, que é o grande segredo. Mas olha, o programa é esse, como eu disse para vocês, eu insisti inclusive para Daniela ver se ela podia voltar amanhã, porque eu sabia que hoje ia ser assim, uma avalanche de perguntas, o tema assim incansável, interessantíssimo, porque não há mulher que não se interesse por esse tema, e maridos também, né? Sim. Porque afinal de contas, né, eles querem as esposas em ordem. Ligue e participe. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. O telefone da América. Esse é o telefone para você ligar aqui, deixar sua pergunta, já tem várias, olha, a Viviane de Ferraz Vasconcelos, a Isabel Cristina aqui da Bela Vista, já deixaram, aliás, perguntas interessantíssimas para a nossa super convidada, uma nutricionista que entende tudo de bioquímica, então consegue explicar aonde que aquele nutriente é tão importante, por que temos que consumir, comer. Bom, hoje nossa convidada, então, é a doutora Daniela Seixas. Daniela, olha só, a Viviane Pereira, de Ferraz Vasconcelos, ela faz uma pergunta muito interessante que dá pra gente até ter um gancho para falar aquilo que a gente estava conversando aqui durante o intervalo. Ela diz que tem 18 anos e tem uma baixa quantidade de massa óssea, né? E ela pergunta assim, se em 6 meses ela consegue recuperar esse cálcio dos ossos só com a alimentação adequada. E ela pergunta quais os alimentos que contêm o maior teor de cálcio. Ah, essa pergunta, Viviane, vai contemplar tantas coisas, foi ótimo você ter feito. Então tá bom, é Viviane, né? É. Bom, Viviane, em 6 meses você já consegue ter uma recuperação só com alimentação, sem dúvida alguma, né? Agora, só para responder o que você falou do cálcio, então vários alimentos são fontes de cálcio, como por exemplo os vegetais verdes escuros, né? Que tem um cálcio bem biodisponível, as sementes, como de girassol, semente de abóbora, até mesmo as oleaginosas. Agora, só o cálcio, o consumo do cálcio não vai garantir que esse cálcio fique nos ossos. A gente tem que lembrar que tem um outro mineral que muitas pessoas não lembram dele, que se chama magnésio. O magnésio é essencial na prevenção e no tratamento da osteoporose. Por quê? Sem o magnésio, o cálcio não vai se fixar nos ossos. E o magnésio também, esse é um dos papéis do magnésio, mas ele tem vários papéis no metabolismo ósseo. Então, se a pessoa aumentar a ingestão de cálcio e não aumentar de magnésio, não vai ter efeito. Então, é importante aumentar muito a ingestão de magnésio. Onde que tem magnésio? O magnésio ele é encontrado principalmente nos vegetais verdes escuros, né? Então, tem que ser verde escuro e consumir uma quantidade relativamente grande por dia. E nas oleaginosas também, né? Na então, gente, quando vem aquele povo falando que o leite é a fonte... Ele é fonte de cálcio, indiscutível, né? Sem dúvida. Só que fonte de magnésio? De forma alguma. De forma alguma. Aí eu pergunto para vocês, da onde que a vaca que fornece o cálcio para nós, da onde que ela obtém o cálcio dela? Pastando, né? Sem dúvida. E da onde que ela... O que ela pasta? Ela pasta uma folhinha verde escura que contém... magnésio. Então, gente, e o magnésio, já sabendo que naquela folha verde escura, como disse a doutora Daniela, simplesmente contém cálcio muito bem disponibilizado. Por quê? Porque tem o bendito do magnésio junto. Sim, o nosso organismo consegue absorver muito bem e utilizar, né? Sem falar que os vegetais, eles também ajudam a alcalinizar o sangue. Então, isso vai fazer com que o cálcio realmente fique nos ossos, né? Já o leite, ele vai acidificar. Então, quem garante que esse cálcio vai ficar nos ossos? Muito pelo contrário, ele vai sair dali. E, gente, as maiores osteoporóticas que eu conheço são as maiores bebedoras de leite, comedoras de queijo e, gente, não esquece, é tudo que vai o leite. Vamos só fechar um pouquinho falando um pouco do leite também, porque a pessoa fica assim meio perdida, fala, mas eu escutei uma matéria, vira e mexe a gente escuta assim o pessoal questionando, poxa, mas a televisão, aquele programa tão importante, falou que tem que beber leite. Então, se a gente pensar no leite e no cálcio, é muito interessante, porque o metabolismo do cálcio, ele é um dos mais complexos que tem. Isso quer dizer, ele é muito complicado. Então, o que acontece com o cálcio? O importante é quanto a gente ingere, né? Quanto que a gente absorve, quanto que a gente excreta dele. Então, tem vários componentes da dieta que aumentam a excreção do cálcio. Então, por exemplo, a cafeína em excesso,
os alimentos acidificantes também, excesso de proteína, principalmente proteína que, pelo metabolismo da aminoácidos sulfurados, que é proteína animal, né? O excesso de sal, o próprio excesso de açúcar, fazem com que o organismo excrete mais cálcio. Então você pode até ingerir uma quantidade muito grande de cálcio, até pelo leite, mas esse cálcio vai ser excretado. Então, às vezes, uma dieta que tenha quantidade menor de cálcio, mas esse cálcio é de fontes vegetais, ele vai ser menos excretado. Então, o balanço do cálcio vai ficar positivo. Então, a gente não precisa se preocupar tanto na quantidade que ingere, mas quanto disso que está sendo ingerido está realmente ficando lá e está sendo aproveitado pelo nosso organismo. Porque senão vai parar cálcio em tudo que é lugar que não deve, né? Existe até o risco de microcalcificação vascular pelo excesso de cálcio, que às vezes é dado por suplemento, cálcio e vitamina D, na falta de magnésio. Então o cálcio não vai para os ossos, ele vai parar nas artérias. Exatamente. É um fator de risco enorme. É que eu tenho visto tanto lá no consultório com o Dr. Roque, um monte de carótida, né, calcificada. Quando a gente não vê nas articulações, litias e pedra daqui, pedra dali. Mas aí a Viviane, com essa questão, me fez lembrar o seguinte: quando é o maior período, o melhor, digamos assim, para a gente fazer aquisição, como se fosse assim uma poupança para os nossos ossos. Nos primeiros anos de vida, desde a infância até mais ou menos 20 anos, a gente faz essa aquisição. Então, as crianças, na verdade, no momento que a criança nasce e a mãe alimenta esse bebê, ela já está determinando se ela tem maior ou menor risco de ter osteoporose no futuro. Porque até os 20 anos ela vai adquirir o que se chama de pico de massa óssea. Se essa criança não sintetizou a quantidade de osso que ela deveria ter sintetizado, ela já está começando mal, digamos assim, porque ela nunca vai conseguir repor isso na idade adulta. Foi exatamente o tema do programa na sexta-feira com a Renata Bagaroli, que teve aqui. Por quê? Você tem uma genética, vamos supor, para ter um osso lindo, divino, maravilhoso, bem bonitão. Só que aí você não come direito e não consegue fabricar esse osso adequado. Você então tem uma genética para ser do bem, mas aí que entra o meio ambiente fazendo toda a diferença. Sem então, dúvida. exatamente, quer dizer, eu estou linkando para as pessoas entenderem, isso é a tal da programação metabólica. Nome difícil, mas que no dia a dia quer dizer isso. Então, no caso da Viviane, que, por exemplo, ela diz que tem baixa quantidade de massa óssea. Então, pode ser genético, evidente, né? Sim. Mas também pode, Viviane, ter sido de você não ter se alimentado adequadamente, ter feito ter aquele bom pico de massa óssea. Só que com 18 anos, provavelmente até os 20, ela pode estar ganhando isso de volta, não pode? Sem dúvidas, pode ganhar e ainda parar a perda, o que já é um ganho muito grande. Nem então, se fala. Se a pessoa já deixa de perder e ainda um ganho que ela tenha, mesmo que seja pequeno, já é um ganho grande, né? Então, Viviane, o grande segredo, aquele santo suco de couve crua de manhã, orgânica, hein? Porque a couve é uma bênção, né? Sim. Cálcio, magnésio. Leia magnésio, tudo que você enxerga é verde escuro, tá? É magnésio. Então, quando você faz aquele suco de couve de manhã, você tá tendo, assim, uma aquisição maravilhosa, tanto de cálcio quanto de magnésio. Você tem mais algumas dicas para dar, assim, de alimentação? Sim, várias. Se a gente pensar, então, nos vegetais, a gente já pensa no equilíbrio, pensa no magnésio também. Diminuir todos aqueles alimentos que podem acidificar o sangue. E também algo que a gente não falou ainda, que é muito importante, são os antioxidantes. Por quê? O que acontece? Quando, no dia a dia a gente tem um estresse muito grande, né? Estresse ambiental, a poluição. E a gente tem um consumo bastante reduzido desses alimentos fontes de antioxidantes. O estresse oxidativo quer dizer que o nosso corpo está produzindo mais radicais livres e espécies ativas de oxigênio do que deveria. Porque radical livre a gente sempre produz, mas o estresse oxidativo isso está aumentado, está exacerbado. Esse estresse oxidativo é um estímulo para aquelas células que se chamam osteoclastos e vão aumentar a reabsorção óssea. Ou seja, a pessoa que não consome antioxidantes em quantidade suficiente, ela pode ter maior degradação dos ossos. Então ela precisa entrar com alimentos fontes de antioxidantes, que são, de novo, as frutas, os vegetais, o chá verde, né, que tem vários antioxidantes. Lembrando, o ferro enferruja, nós oxidamos. Então, cada vez que você respira, é normal oxidar. Só que a gente tem que tomar cuidado de não estar oxidando demais. Então, o que faz contrabalançar isso? Os antioxidantes, que estão nas frutas, nas verduras, nos legumes. E lembrem, né, cada cor tem uma propriedade, né? Sem então, dúvidas. Fazer aquela aquisição, lembra das 5 frutas diferentes por dia, uma de cada cor? Um prato bem colorido? É o dia a dia que a gente fala, tudo é a mesma coisa no final, né? Até porque os antioxidantes, eles têm ação diferente em diferentes compartimentos celulares. Então não adianta a pessoa ter um caminhão de vitamina C e não ter vitamina E, por exemplo, que protege as membranas. Ou ela ter somente beta-caroteno, mas não tem licopeno. Então o necessário realmente é a variedade.
Exato. Não é suplementar um antioxidante, mas ter uma dieta bem variada para ter vários tipos diferentes de antioxidantes. Que a gente precisa de quantidades pequenas, mas bem variadas. Né? E lembrando de uma coisa chamada sinergia, né? Que aí eles todos juntos fazem, assim, um trabalho magnífico. Então eu vou deixar vocês agora nesse primeiro momento com a música Quem Me Segurou Foi Deus, que aliás o Dr. Rock sempre começa o programa dele com essa música do Nelsinho, que ele ama de paixão. Deixa a sua pergunta, que hoje a nossa convidada entende tudo e mais um pouquinho de bioquímica envolvendo a nutrição. Uma canção nova em sua vida. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel e o pecado como um fel amargurou meu coração. Daí eu quis fugir da vida, desistir, Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz. Estamos apresentando Mais Saúde. Novos Santos para a Igreja. Confira vídeo legado do Papa João 23. Angelo Giuseppe Roncalli nasceu e foi batizado em Sottomonte, província de Bergamo, na Itália, no dia 25 de novembro de 1881. Nesse mesmo dia foi batizado com o nome de Angelo Giuseppe Roncalli. Era o terceiro filho de uma família agrícola pobre e numerosa. Devido à fervorosa vida religiosa da família e da sua paróquia local, Roncalli acabou por ingressar no seminário de Bergamo. Ali ele começou a escrever o seu Diário da Alma, ou Jornal da Alma, um livro autobiográfico muito famoso, onde estão reunidos os seus escritos espirituais datados entre 1895 a 1961. Você ouviu Novos Santos para a Igreja. A Rádio América vem crescendo cada vez mais para fazer a programação mais completa do seu rádio. Além da frequência AM 1410, você escuta também pelo aplicativo Rádio América para iPhone e Android e pelo america.cançãonova.com. O mais legal é que com esse aplicativo no meu celular, a Rádio América vai comigo para todo lugar. Sintonize e fique ligado na programação da América. Uma canção nova em sua vida.
A quinta-feira é um dia especial na Canção Nova, dia de louvor e adoração a Jesus Eucarístico. Participe conosco na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, a partir das 3 da tarde, começando com o Terço da Misericórdia. E às 4h30, celebre conosco a Santa Missa, na Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próximo à estação de metrô São Joaquim. Informações 3382-9800. 3382-9800. Colabore com a Canção Nova. Caixa 104, Agência 2003, Tipo 003, Conta 339, dígito 1. Com a intenção de provocar consciência, o teatro renova as forças do homem para encarar o mundo. Um desabafo, um esclarecimento da vida, uma representação lúdica da realidade e dos sonhos do homem moderno, registrados em seus protagonistas, revestidos de luz, sombras, ritmo, poesia, sentimentos, emoção, lágrimas e risos e o calor da plateia. 27 de março, Dia do Teatro. O bate-papo mais descontraído do rádio, você ouve a qualquer momento em nossa programação com o Padre Léo. Rádio América. Aonde está a fé de vocês? Por que vocês são tão medrosos assim? A boa do dia, um jeito diferente de falar de Deus. Rádio América. América. 12h31. Os pais são chamados a transmitir aos seus filhos a consciência de que a vida deve ser sempre defendida, desde o ventre materno, reconhecendo ali um dom de Deus e a garantia do futuro da humanidade. O que a gente tem que fazer é ser um sinal tão forte de Deus que a gente ajuda a abrir o coração para Deus. A família cristã, de fato, é a primeira comunidade chamada a anunciar o Evangelho à pessoa humana. Canção Nova com a Igreja, celebrando a família. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. E a Isabel Cristina da Bela Vista, ela fala que estava com dores no joelho, etc. E ela fala do nosso querido, amado ômega 3. Porque ela diz que melhorou. O ômega 3 é um excelente anti-inflamatório, né? Sem dúvidas. Essa é uma outra questão. Os lipídios, né, as gorduras da nossa dieta, elas têm influência também, né, na osteoporose. Por quê? Quando a gente tem muito de um tipo de gordura, que a gente chama de ômega 6, tem um estado mais pró-inflamatório. E, de novo, lembrando, a inflamação, ela interfere no processo de osteoporose. Os ômega 3, eles têm um mecanismo de ação que se chama anti-inflamatório, ou seja, quando a gente aumenta a quantidade de ômega 3 na dieta, tem uma ação anti-inflamatória. Então, por esse mecanismo, pode ter uma melhora na osteoporose por esse efeito anti-inflamatório que os ômega 3 têm. Então, sem dúvidas, isso faz sentido. Vamos falar um pouquinho das fontes de ômega 3? A nossa sardinha, né, maravilhosa? Sim, então, o ômega 3 a gente encontra em peixes, né, principalmente os peixes gordos e de águas frias, né? Que a gente encontra aqui no Brasil, a sardinha, ela é uma boa fonte de ômega 3, o atum, até mesmo em lata, é fonte de ômega 3, o salmão, aí já não é realmente uma fonte muito boa, porque ele é de cativeiro, né? Então realmente não tem ômega 3 como teria o salmão da Noruega. Então, infelizmente, apesar dele ser classificado como uma fonte de ômega 3, na maior parte dos casos não é, né? A linhaça, que é uma fonte de ômega 3 também, diferente, né, do peixe, mas não deixa de ser ômega 3. Então, principalmente isso, né? São os peixes e a linhaça que a gente encontra o ômega 3. Então, gente, sardinha, né? Que é tão barato, tão boa, né? Tem até mais do que o atum. Então, e tão fácil, né? E o atum parece que está tendo também problema tá diminuindo a quantidade no mar, né? Que estão pescando mais do que devem. Mas olha, tem uma questão assim interessante. A Maria das Dores da Silva do Jardim Elizabeth, ela pergunta assim: a inflamação nas células causada pelos alimentos, que foi citada por nós, ocorre mais em pessoas obesas ou pessoas magras? E ela pergunta se o açúcar contribui para esse tipo de inflamação. Boa pergunta, viu? Sim, a inflamação em geral ela ocorre mais em pessoas obesas. Isso porque a própria célula adiposa, né, que é a célula de gordura, ela produz essas que a gente chama de citocinas pró-inflamatórias. Então a pessoa obesa já tem um fator de risco adicional por ela ter uma quantidade maior de tecido adiposo. Mas isso não quer dizer que as pessoas magras não podem ter inflamação também. Isso pode acontecer, ela pode estar sujeita a um estresse muito grande, e o próprio estresse oxidativo, que é o que a gente estava falando antes, é um estímulo inflamatório também. Então as pessoas magras podem ter.
Agora, as pessoas obesas têm aquele adicional, né? E o açúcar, ele é realmente pró-inflamatório. Então, o consumo excessivamente alto, né? Até o consumo regular de açúcar, ele leva o organismo no estado mais inflamatório do que anti-inflamatório. E a gente precisa de um monte de vitaminas e sais minerais que tem que ser desviados das suas rotas pra gente, assim, pegar esse açúcar e ter o que fazer com ele, né? Sim, um clássico é que o excesso de açúcar acaba depletando o cromo, né? E aí as pessoas ficam cada vez com mais vontade de consumir açúcar porque elas estão deficientes em cromo. Então, vale lembrar que às vezes o excesso de um nutriente depleta outros que a gente necessita. Por isso que um só nutriente não faz a festa. Tem que ser um completo, sabe? Um todo. A gente pode dar umas dicas de fontes de cromo. Você tem alguma coisa assim rapidamente em mente? Se não, a gente dá uma pesquisadinha, né? E já fala o que a gente tem com cromo pra gente tá podendo também contemplar mais essa informação. E uma coisinha, tem aqui a Lucileide de Carapicuíba. Ela tá assim, café retira ferro do organismo? O café, ele pode diminuir um pouco a absorção do ferro. Não que ele retire o ferro, porque não é nada que retire o ferro do organismo. A gente não excreta ferro. Agora, o café, quando consumido junto com uma refeição que contém ferro, ele pode impedir que esse ferro seja bem absorvido. Então, pessoas que têm anemia, por exemplo, a gente não recomenda que elas tomem café ou qualquer outra fonte de cafeína juntamente com as refeições. Então, o processo é na absorção e não na retirada do organismo. Certo. Assim também a gente comenta o chá verde, né? Evitar de estar consumindo logo após as refeições. Sim. Agora, vamos reforçar. Café, então, ele é um responsável também pela retirada de cálcio dos nossos ossos, né? Também, exatamente. O excesso de cafeína faz com que o organismo excrete mais cálcio, né, pela urina, que é o mesmo que acontece com o excesso de sódio. Então, sal também demais, né? Sal demais também. Então, se a gente juntar tudo, de novo, como, né, você falou no comecinho do programa, tem que pensar na dieta como um todo. Então, se a pessoa consome muito café, muitos alimentos ácidos e faltam os alcalinizantes, aí sim ela tem um desequilíbrio. Não é que não pode consumir café, mas tem que ser um consumo moderado. Ligue e participe. 0 operadora 11 2039 1410. 2039 1410. O telefone da América. Como as perguntas de hoje também vão ser respondidas amanhã, você pode aproveitar esse final do programa, nesse último bloco. Viu como passa depressa o tempo, Daniela? Uma hora, tal, mas olha só. Então, pode estar ligando, deixando essa questão, que amanhã nós vamos continuar esse tema, porque é muito importante. E desde já agradeço a Daniela, que veio assim na sua disponibilidade, está se disponibilizando de estar conosco amanhã novamente. Imagina, é um prazer. A Nilza, do Jardim Santa Maria, lá de Osasco, ela diz que tem descompatia degenerativa na coluna. Diz que sente dores na região lombar, sacral e na perna esquerda. Diz que toma diversos remédios e que por isso os dentes estão enfraquecidos. Sente muita dor e diz que não toma mais leite devido à doutora Gisela. Obrigada, Nilza. E você pode ter certeza que isso está fazendo a diferença na sua saúde também. Diz que faz caminhada e gostaria de saber se a senhora, no caso você, Daniela, tem algo a falar sobre o assunto. Estava conversando com a Daniela lendo a tua questão, Nilza. Nós vamos pesquisar melhor o que é essa tua patologia, tá? O que é essa descompatia degenerativa na coluna. Amanhã você liga, vai ser a primeira questão que nós vamos responder, para nós estarmos não só contemplando uma série de vitaminas, sais minerais e alimentos que vão te favorecer, mas vendo bioquimicamente, né? De repente a gente tem aí uma solução que não estamos vendo hoje porque não estamos a par do assunto. Então, Nilza, ligadinha amanhã aqui, hein? A Lúcia Cose, da Cerqueira César, aqui do bairro, minha vizinha. Sardinha enlatada tem o mesmo valor nutricional que a sardinha fresca? Ela faz tão bem quanto a sardinha in natura? Tudo depende, né, Daniela? Depende de onde foi pescada, depende de como foi a fresca condicionada, eventualmente a enlatada. Sim. Até melhor, né? Mas ambas são fontes de ômega 3, né? Sim, a sardinha enlatada, ela mantém o ômega 3. Então ela continua sendo fonte, não tem problema. Claro, a gente sempre recomenda consumir alimento fresco, mas no caso dos peixes isso é muito difícil, principalmente em São Paulo. Então, o importante é consumir, ou seja, você consome aquela fonte que você tem disponível e ela mantém o ômega 3, então continua sendo benéfico. Por isso que no meu protocolo de consultório, os únicos 2 enlatados que eu incentivo é o peixe, no caso da sardinha e do atum. Sim. Agora, como
Quando você está falando de preservação de ômega 3 e ômega 3 é uma gordura, você prefere que compre esse peixe em óleo ou pode ser comprado em água? Apesar de no rótulo ele estar constando que o peixe em água tem o ômega 3 também, teoricamente ele seria melhor quando ele está em óleo. Isso. E menos oxidado também andaram falando, né? Sim, porque eu escutei alguma coisa a respeito disso. A gente tem que pensar que o ômega 3, como ela é uma gordura poliinsaturada, ela é muito boa, mas ela tem a desvantagem de ser facilmente oxidada. Então a presença de outros antioxidantes, como a vitamina E, por exemplo, preserva melhor a gordura. E a vitamina E tem aonde? No óleo. Bom, ela também faz uma pergunta. Diz que à noite ela toma sopa, que ela faz na segunda-feira, e vai tomando até quinta. E ela quer saber se esse tempo prejudica o valor nutricional. Depende do que ela está pensando. As vitaminas, em geral, na hora que você quer esse alimento, você perde a maior parte das vitaminas, principalmente as vitaminas hidrossolúveis, né? O aquecimento, elas são muito sensíveis ao aquecimento. Já os minerais se mantêm muito bem. Então ela não vai, de forma alguma, manter o valor nutricional de tudo, mas alguma coisa ela vai conseguir manter. E também depende de como que ela armazena essa sopa durante todo esse período de tempo. Lembrando, né, Luzia, que o professor Enio Alves da Silva, que vem todo mês aqui, né, o professor Enio, ele sempre recomenda, se você for fazer, como é o seu caso, um alimento que você vai estar todos os dias consumindo, o que ele recomenda? Congele em porções e tira. Para amanhã você tira do congelador, põe na geladeira, ele vai ter um descongelamento dentro da geladeira e aí sim, é muito mais interessante. Então a gente não sabe como você está armazenando isso e em princípio seria isso. Aí ela também diz que todos os dias ela come cenoura, tomate, alface e uma semana ela come brócolis e na outra couve-flor. Essa variedade está boa? Então, essa variedade, ela está muito, muito baixa, porque a gente tem uma quantidade enorme, né, de frutas, vegetais, e seria ideal variar mais. Não tem nenhuma dieta que seja perfeita para a gente consumir todos os dias, né? Então, se a pessoa diz como tomate todos os dias é bom consumir tomate, cenoura, o brócolis, repolho, o aipo, couve de bruxelas e assim por diante. Então, não que isso seja contraindicado, mas se ela puder variar mais a dieta, ela garante que ela tenha uma oferta melhor até daquele exemplo que a gente estava falando antes, que são os antioxidantes, né? Exato. E tem também um detalhe. Eu tenho uma lista de verduras, legumes e frutas, que agora eu estou até separando as frutas dos legumes e verduras em ordem alfabética, porque aí a gente chega para o paciente e fala assim, tem que comer 5 frutas diferentes por dia. Ele faz uma cara que parece que pediu para ele comer 5 peixes diferentes na semana, né? Aí eu comecei a ver que, caramba, ele esquece que tem um monte, então está em ordem alfabética. Vamos disponibilizar no blog, mas se você não tem acesso ao blog, você pode cobrar que a gente dá uma listada delas por aqui. Falando em blog, olha só, a Maria Zélia do Parque dos Príncipes, ela pergunta assim, a respeito do grão amaranto, quanto posso e devo comer e quais os seus benefícios? Porque a Renata esteve aqui dizendo, né, que o amaranto tem uma quantidade de proteína maravilhosa, quase igual a da quinua, né? Onde posso comprar sua farinha? Pergunta também do feijão branco moído no liquidificador, etc. Mas vamos se concentrar um pouco mais no amaranto, Marizélia. Mas a nossa querida Luciana tem aqui a dica. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, Maria, né? Todas as informações sobre amaranto, as informações nutricionais mais detalhadamente, o seu uso e seus benefícios para o organismo, elas estão no blog, na blog.cançãonova.com/mais-saúde. Você pode estar acessando, que também tem os locais para estar adquirindo o amaranto via internet, que a gente deu prioridade. Então você tem todas as opções e pode estar acessando o blog para ter essas informações. Se você não tiver acesso à internet, você pode estar ligando, tanto no horário do programa quanto fora do horário, que a gente pode estar passando para você essas informações. E colocaram e disponibilizaram no blog. Então, Maria Zélia, lá você tem todas essas questões. E descobrimos uma coisa interessantíssima, que tem uma empresa, enfim, que tem um site na internet e você só pode comprar via internet, eles fazem delivery.
Eu particularmente achei ótimo, porque para ir lá na zona do cerealista é tão complicado para mim, porque a gente sabe que ali na Avenida Mercúrio, atrás do como é que é o nome daquele mercado municipal, tem uma zona chamada cerealista, onde você compra muito barato, a granel, quinua, farinha de tudo que é jeito. É bárbaro. Mas tem muita gente que não tem condição de ir até lá. Então eu amei. Ainda não fiz o meu pedido, falta de tempo, mas vou fazer, depois eu conto para vocês. Tem uma questão aqui, porque, lógico, vão ficar várias para a gente tá respondendo amanhã, mas tem uma que é da Regina, do Parque América também, dizendo que a mãe tem osteoporose, o médico receitou cálcio e a alendronato, aquele famoso, né? Ela não se sente bem com o uso desse cálcio e faz muitos anos que ela não consome nenhum tipo de carne vermelha. Aí ela pergunta, a pessoa que tem osteoporose necessita tomar cálcio a vida toda e pode comer carne vermelha? Regina, é o seguinte, em questão da pessoa que tem osteoporose necessita tomar cálcio a vida toda, sim, ela necessita cálcio a vida toda e todos os outros nutrientes que a gente discutiu antes. Todos nós precisamos de cálcio a vida toda, né? Exatamente, não só quem tem osteoporose. Então a questão é, ela não vai precisar só cálcio. Se for ofertado somente cálcio, ela pode ter aqueles problemas que a gente conversou antes, né? Até da microcalcificação vascular. Então ela precisa cuidar da dieta como um todo para ter o equilíbrio e ter todos os nutrientes necessários, não somente o cálcio, né? Principalmente o magnésio, né? Principalmente o magnésio. Sem ele, ela não vai fixar esse cálcio no osso de forma alguma. Né? E, Regina, é o seguinte, a alimentação, quem conhece é nutricionista. E, infelizmente, tem muito médico bem intencionado, mas que não entende de nutrição. Então, eu não sei se esse alendronato tem magnésio, mas a recomendação nossa, porque nutricionista não tira nada de que médico receitou. Sim. A gente pode até retirar um suplemento, né? Que aí é a nossa área, mas medicamento, como é o caso desse alendronato, não. Dá uma olhadinha na bula se tem magnésio, né? Sim. Agora, se não, fazer nosso suco de couve, que também tem no blog, né? Isso. Então. Sim, e até mais porque tem vários nutrientes que não deu pra gente abordar aqui que também são necessários. Bom, né? Amanhã nós vamos fazer a listinha pra gente conseguir falar tudo o que precisa. Tá. Já tenho que encerrar o programa. Daniela, agradecer sua participação de hoje, já antecipadamente agradecer a sua disponibilidade de amanhã. Que é isso, um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. Então, gente, amanhã, ligadíssimos, vamos continuar essa pauta que tá bárbara, né, meninas? Sempre a pauta do dia, eu acho que é a melhor de todas, né? O dia de hoje sempre é o melhor. Então, mas olha, vamos continuar amanhã. E se você tiver dúvidas, não esqueça e olha, papel, lápis, caneta, tudo na mão, porque as dicas são sempre muito importantes e coisas fáceis para você colocar em prática no seu dia a dia. Um beijo enorme, até amanhã, se Deus quiser. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos. Deitado, quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim